Bom dia, irmãos. Eu creio que a gente canta aqui na frente, eu já tremo um pouquinho. E pregar também para mim, a gente treme porque a gente está diante do Senhor. Não é a palavra que a gente vai dizer, né? Mas é aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E o pastor pediu para que eu estivesse aqui nessa manhã, trazendo uma mensagem, principalmente falando sobre o estudo da palavra. E hoje de manhã, hoje é aniversário da minha mãe, eu estava pensando em quantas vezes eu vi minha mãe marcando na Bíblia, né, pintando mesmo a Bíblia, né, pegava lápis de cor e ia estudando a Bíblia e ela ia marcando, né, a Bíblia. E como isso assim, marcou a minha vida, e hoje acho que é por isso que eu também gosto muito de escrever. Eu tenho muitos escritos, minhas Bíblias sempre têm muito papel e muito escrito dentro por conta disso. Mas o que eu quero falar com os irmãos está lá em Neemias 8, de 1 a 10. E a gente vai ler junto esse texto que eu gosto muito. Neemias é um dos livros que eu nos últimos anos, aí, pelo menos 5 anos, tem sido um livro que eu tenho lido, principalmente para enxergar algumas características que são tão importantes aqui. Eu vou ler junto com os irmãos ali no Data Show. Quem quiser ler junto também podemos ler, que é importante lermos juntos. Está dizendo o seguinte: quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jabim, Acude, Sebatai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Palaías instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e o explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Nada de tristeza, hoje é dia consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, a sua palavra foi lida, ó Deus, e cremos que o Senhor já falou aos nossos corações, tem falado ao meu coração durante esse período, e que ela possa ser, ó Deus, um instrumento de instrução para o teu povo, ó Deus, e que possamos ouvir atentamente, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que possamos, ó Deus, sair daqui transformados pelo teu Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o cenário aqui é de 444 anos antes de Cristo. E eu coloquei um tema, né, nessa
pregação falando sobre o reajuste da vida pela palavra. Aqui a gente encontra, né, nos registros históricos do reinado de Artaxerxes e o relato de Neemias, que vai estar lá no capítulo 2, e porque estamos situados em 444 anos antes de Cristo. Ou seja, um templo de reconstrução que exigia mais do que pedras, exigia um alinhamento espiritual. Então, quando a gente fala em Neemias, a gente está falando de uma reconstrução dos muros. A gente sempre lembra dessa passagem de reconstrução dos muros. Mas aqui, a passagem ela também vai falar sobre uma reconstrução espiritual. O momento em que a gente precisa, de fato, que o povo precisou, de fato, se render à palavra de Deus. Imagine, irmãos, o ano de 444 a.C. O muro de Jerusalém acabava de ser concluído sob a liderança de Neemias. Para o povo, aquele momento significava proteção física. Então, para o povo, aquilo ali era um momento de proteção física. Mas Deus sabia que os muros de pedra não sustentam um povo com a alma em ruínas. Não adianta nada construir um muro se a sua alma está em ruínas. Imagine a cena, cerca de 7 horas da manhã, o sol começando a castigar, a praça da Porta das Águas e uma multidão expectante, vinda de todos os cantos. Então, todos estavam ali às 7 horas da manhã, naquele sol, né, que já começa a apontar, como hoje eu vim andando e o sol já estava suando, porque o sol já estava me aquecendo, né? Então, vamos ver um detalhe aqui muito importante, em Neemias 8:1, ele diz o seguinte: todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. E aí a gente faz sempre essa pergunta: por que eles se ajuntaram? Essa é a pergunta. Por que eles se juntam na praça? Porque entenderam que ninguém se alinha a Deus sozinho. Ninguém se alinha a Deus sozinho. Então, um estudo bíblico profundo é, por natureza, um ato comunitário. Quando estudamos a palavra de Deus, né, entendemos o que é o estudo bíblico, a gente está falando de um ato comunitário, de um ato em que a gente não faz sozinho. Podemos estudar sozinho, acho que é muito natural, nós fazemos os nossos devocionais, né, e lermos a Bíblia isoladamente, mas o estudo da palavra, ele deve ser comunitário. Então, a gente pensa nessa proposta dele. Então, como diz em 2 Timóteo 3,16, ele diz o seguinte, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E nós estudamos juntos para que a instrução em justiça não seja baseada no que eu sinto ou o que você acha, mas no padrão que Deus estabeleceu para nós, ou seja, caminharmos juntos na palavra. É o que nos mantém no eixo. Caminhando junto é o que nos mantém, de fato, no eixo de Cristo Jesus. Então, precisamos desse momento de estudo. E aí, a gente passa para aquelas pessoas que ensinam. Nesse mesmo texto, ele vai falar para aqueles que ensinam, aqueles que instruem. Ou seja, naquela praça, o texto diz que em Neemias 8:8, que leram o livro da lei de Deus claramente e deram o sentido. E esse é um grande alerta para mim e para você, né, para que ensinemos. Quem ensina não tem o direito de inventar atalhos ou florear a verdade. Quem ensina não tem o direito de inventar atalhos ou florear a verdade. Esdras e os levitas deram um sentido real. No sentido do estudo bíblico profundo, o mestre não é um iluminado que busca aplausos, mas um servo da clareza. É aquele que procura ensinar tudo com muita clareza. Tiago 3:1, ele lembra o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos mais juízo duro. O ensino coletivo, ele exige da gente uma humildade de ser o tradutor da vontade de Deus para as diversas realidades aqui presentes. Então, aqui a gente tem médicos, professores, administradores, né? Nós temos técnicos, autônomos. Então, o mestre, ele serve à mesa para que todos comam do mesmo pão, sem distinção. Então, aquele que ensina, ele vai trazer a igualdade para que todos possam se alimentar da mesma maneira e da mesma forma. Eu costumo dizer que, quando eu dou aula, sou professor de 4º ano, e a minha linguagem tem que mudar.
Minha linguagem com as crianças todos os dias tem que ser um pouquinho diferente. Tem que entrar um pouquinho na realidade deles para que eles possam entender o conteúdo. O conteúdo já está estabelecido, o que eu preciso falar. Mas não adianta nada eu trazer termos técnicos para aquelas crianças. Elas não vão compreender aquilo que eu estou falando. Porque se eu não trouxer a verdade, a palavra certa para aquele momento, eles não vão conseguir compreender. E isso é um aviso para que nós que gostamos de ensinar, gostamos de trabalhar no ensino, né? A gente precisa entender que a gente precisa ser claro. E uma coisa assim que me tocou muito, que é uma coisa que eu sempre falo nos grupos que eu já dirigi, até aqui na igreja, em outras coisas, é que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não inventar atalhos. Porque muitas vezes a gente inventa atalhos, a gente inventa coisas que não existem. E temos que tomar muito cuidado para florear, em relação a florear a verdade. A verdade tem que ser dita. Ela dói às vezes, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela diz a verdade. Ela não tem meio termo na palavra de Deus. E aqueles que ensinam devem trazer a verdade para a mensagem que tem colocado. E aí a fome que mexe nas nossas estruturas. Vamos ver, por exemplo, a postura desse povo. Eles ficaram em pé durante 6 horas ouvindo a exposição. Às vezes a gente reclama de ficar 10 minutos em pé porque a gente está louvando, né? E ali o povo ficou 6 horas ouvindo a exposição. Isto é o que chamo de estudo que mexe com as estruturas, porque mexe além daquilo que a gente quer ouvir. A gente mexe com o físico da gente. A gente está ali atento com todo o nosso corpo, com toda a nossa atenção. E quantas vezes a gente estuda a Bíblia, vai estudar a Bíblia, e a gente não está nem atento ao que está acontecendo. A gente está disperso, né, em várias coisas. E aqui o povo, ele mexeu com a sua estrutura, ele estava de pé, ouvindo atentamente a palavra. Não era ali uma leitura superficial, para sentir-se bem. Ali não tinha alguma coisa superficial para que a pessoa pudesse se sentir bem. Era uma investigação da própria alma. Era um momento em que ele ouvia a palavra e ele se examinava, olhava para dentro de si. Em Atos 17:11, os bereanos são chamados de nobres porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando cada dia as Escrituras. Então a gente pensa, por exemplo, na nossa prática cotidiana. Quantas vezes uma palavra incomoda a gente? Uma palavra bíblica. Quantas vezes a gente não faz esse exame de olhar se aquilo que foi falado tem a ver com aquilo que a gente precisa se transformar dentro da gente, que a gente precisa mudar na nossa realidade. Então, esse estudo diário e coletivo é o que o Dr. Russell Shedd chama de consultar o manual do fabricante. Desde que eu sou criança, meu pai sempre falava esse negócio do manual do fabricante, sempre falava da Bíblia. Toda vez que ele conversa com alguém, ele sempre vai falar esse termo, né, do manual do fabricante. Ou seja, a Bíblia, né, o Shedd define que a Bíblia não é um livro de sugestão, mas uma autoridade final. Ele não é um livro de autoajuda. Ele é uma autoridade, ele diz o que você precisa fazer. E quando estudamos com essa fome, a dúvida de um é respondida pela descoberta do outro. E a igreja caminha como um corpo saudável, protegido de ventos de doutrinas que alimentam apenas o orgulho individual. Então, quando a gente lê junto e realmente vai refletindo sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que ela está dizendo, sobre aquilo que ela tem confrontado a gente consegue ter uma transformação como corpo de Cristo. Muitas vezes as dificuldades que a igreja enfrenta, e eu digo igreja, nós somos todos igreja, né? Que a igreja enfrenta, ela está por esse motivo. Porque a palavra não tem mais nos confrontado. A palavra ela não tem sido, de fato, entrado no nosso coração como uma faca. Ela não tem sido realmente transformadora. E por que não tem sido transformadora? São as perguntas que a gente precisa fazer. Por que aquela pregação não me chamou a atenção? Por que aquilo que foi falado ali, foi pregado, anunciado, não me chamou a atenção? Às vezes eu me pego, gosto de ver alguns vídeos, chorando diante de alguns vídeos, de algumas questões, e eu fico pensando, o que mexeu de fato comigo? O que aquilo ali mexeu comigo? E ler a palavra, ela precisa mexer com as nossas estruturas. Meditar na palavra,
no estudo coletivo, no estudo como pessoas, precisa mexer com a gente, e elas alimentam a nossa alma com a verdade, não com subjetividade. E aí a verdade acontece de fato quando nós nos ajustamos, quando nós vemos na nossa vida que há erros que precisamos ajustar, que a gente precisa ir por um caminho mais reto, né? Quando o sentido da palavra foi dado em 444 anos antes de Cristo, Neemias em 8:9 diz que o povo chorava copiosamente. Por que aquele choro? Por que aquelas pessoas estavam chorando ali? Porque o estudo profundo trouxe uma palavra que eu chamo de prumo, que muitas pessoas aqui conhecem e outras desconhecem, para o meio da praça. Aquela palavra trouxe centralidade, ela trouxe uma forma de arrumar aquilo que estava destruído dentro da pessoa. Então, para entendermos o que aconteceu naquela manhã, precisamos olhar para a ferramenta do pedreiro. O prumo é uma ferramenta do pedreiro. O prumo não é uma régua comum. Ele é um peso de metal suspenso por um fio que depende exclusivamente da lei da gravidade. Ele é vertical e implacável. Quando o pedreiro encosta o topo do fio no topo de uma parede, o prumo revela a verdade absoluta. Se houver um espaço de 1 milímetro entre o tijolo e o peso, a parede está inclinada. E ela pode ser alta, pode estar pintada e parecer robusta, mas se está fora do prumo, o seu próprio peso acabará por derrubá-la. Então o prumo, ele vai trazer essa questão, ele vai revelar aonde precisa de correção. A palavra de Deus é esse peso absoluto. Naquele dia, o prumo de Deus revelou que o muro de pedra estava reto, mas o caráter do povo estava inclinado. É aqui que eu gosto muito do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, do curso, e li o livro várias vezes e trazendo, é aqui que o R. Black confirma, nos confronta na sua obra, que ele diz o seguinte: você não pode continuar onde está e seguir a Deus seguir a Deus. E para seguir a Deus, você precisa fazer ajustes de vida. Ele diz isso para a gente, né? Você não pode continuar onde estar e seguir a Deus. Para seguir a Deus, você precisa fazer ajustes de vida. O prumo denuncia a nossa inclinação, não para nos humilhar, mas para evitar o nosso desabamento. Ele nos mostra onde precisamos nos aprumar para que a estrutura da nossa vida suporte a presença de Deus. E muitas vezes precisamos colocar o prumo no seu devido lugar. Às vezes estamos vivendo momentos de adoração, vemos a igreja, mas não estamos ajustados e não estamos alinhados à vontade de Deus. E precisamos perceber aonde é que precisamos nos ajustar. E o estudo da palavra, o estudo verdadeiro da palavra que confronta, da palavra que fala aos nossos corações, faz com que esse prumo aconteça de verdade. Faz com que, na verdade, tudo se descortine. Todo aquele sentimento ruim, aquele sentimento que às vezes a gente não deve ter, todas as questões que envolvem o nosso cotidiano, todas as dificuldades sejam à luz da palavra de Deus revelada. E muitas vezes nós caminhamos como se ela não existisse, como se nós não recebêssemos uma palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, como se nós não tivéssemos um manual do fabricante de como viver, de como proceder. Isso não exclui as lutas da vida diária. Isso não exclui, porque Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Só que não é só pegar essa palavra e trazer para a nossa vida. É pegar essa palavra e fazer com que todos os dias da nossa vida a palavra de Deus nos aprume. Mude o nosso olhar. Traga de verdade a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma as nossas vidas e que, acima de tudo, faz com que nós caminhemos na verdade. E lembrando que é um estudo também coletivo. Precisamos estar juntos nesse estudo. Precisamos nos ajudar a restabelecer, a nos reerguermos diante da palavra de Deus. E a EBD, ela traz muito esse caráter, não só formativo, né? Porque
Muitas pessoas vão ali para... eu já vi pessoas falando, eu só vou lá para ouvir algumas coisas, mas, na verdade, ela nos confronta, aquela palavra. Ela traz elementos para o nosso dia a dia, né? E eu vejo sempre, né, em cada palavra que a gente recebe, tanto no púlpito quanto nas EBDs, a transformação. Mas é no estudo da palavra é que a gente vê a transformação de verdade. Precisamos também de alinhamento na nossa caminhada. Finalmente, ao ver o povo esmagado pela clareza do prumo, a liderança traz a palavra de restauração. Neemias 8:10 declara: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria bíblica não vem de sermos perfeitos, mas de estarmos finalmente alinhados com o arquiteto. Muitas vezes a gente vê pessoas que são felizes por natureza, passam tantas lutas. Acho que o pastor até citou uma pessoa na última pregação, eu me lembro bem, né? Passam lutas, mas são felizes. São felizes porque encontram esse prumo em Cristo Jesus. Ele é a medida, né, para vivermos. E a alegria bíblica, ela não vem de sermos perfeitos, a gente tem que sempre pensar isso, mas de estarmos realmente alinhados com a vontade de Deus. E o reajuste de vida dói no início, é muito doído esse reajuste, como o osso sendo colocado no lugar. Quem já teve essa experiência, né? Mas gera uma força inabalável e uma paz que excede todo entendimento. Muitas vezes a gente fala de paz que excede todo entendimento, mas a gente não compreende que para que a gente possa ter a paz que excede todo entendimento, o alinhamento deve vir antes. A gente precisa nos reajustarmos com a palavra de Deus e pela palavra de Deus, para que possamos, de fato, termos essa paz que não faz a gente sofrer. Mas a gente tem que entender que a gente vai passar por lutas e dificuldades, mas ao mesmo tempo essa paz ela vai invadir nos momentos mais críticos da nossa vida. Irmãos, eu não falo isso primeiramente para os irmãos, isso primeiro falou ao meu coração. O prumo de Deus, ele passa para todos nós. E é importante que a gente tenha sempre essa visão de que todos os dias nós podemos usar esse prumo para ajustar a nossa vida, para fazer com que a parede, né, esteja mais correta, para que a gente esteja mais alinhado com a vontade de Deus, dentro do centro da vontade de Deus, meditando na palavra, e a gente precisa entender esse aspecto. O prumo de Deus, ele passa por todas essas fileiras aqui. Ele não olha para os nossos muros externos. Ele não está falando do muro que Neemias construiu. Ele não está falando disso. Ele está olhando para dentro de cada um de nós. Ele não está olhando para a sua aparência. Ele não está olhando para o seu título, o título que você tem. Ele está encostado na verticalidade da nossa ética, da nossa casa, da nossa profissão e da nossa prática do estudo bíblico. Quantos momentos nós desperdiçamos ao não estudarmos a Bíblia? E eu me lembro muito bem, é uma coisa que sempre está na minha memória, dos estudos bíblicos quando eu era criança, que eram nas casas, que as pessoas sempre estavam estudando juntos. Eu aprendi assim, né? A gente sempre estava na casa de alguém, lendo a palavra. Me lembro que eu fui ter a minha primeira Bíblia mesmo, eu já devia ter 8 anos, foi quando eu me converti. E eu sempre pedia a meu pai para que ele me desse uma Bíblia. E ele não deu, enquanto eu não tomei uma decisão, né? Ele não deu. Eu tinha aquele Novo Testamento que davam na escola, eu peguei um para mim e ficava lendo aquele livro. E no dia que ele me deu, ele escreveu numa dessas Bíblias sobre que aquele era o manual do fabricante. Aquele era o manual que eu devia meditar de dia e de noite. Por vezes, confesso aos irmãos, que a vida vai nos engolindo, o trabalho vai exigindo da gente muitas coisas, e muitas vezes a gente não tem esse tempo de estudar. E hoje, eu sempre falo para quem está à minha volta, que eu não quero perder nenhuma oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus, de poder estar junto com os meus irmãos, tendo essa oportunidade de estudar a Bíblia. E a gente precisa, de fato,
sempre pensar na nossa prática diária, na nossa prática cotidiana. Será que nós estamos lendo a Bíblia ou estamos deixando estamos deixando que ela nos aprume? Será que é só uma leitura rasa, sem profundidade? Será que realmente estamos estudando, estamos nos confrontando em cima daquilo que a Bíblia tem falado com a gente, tem falado aos nossos corações? Será que ela tem sido o nosso modelo, o nosso padrão, aquilo que é a palavra de Deus? Deus está falando com a gente dentro da palavra dele. Será que aquilo tem modificado a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de ser? Será que quantos de nós tem construído muros excelentes, muros que nos protegem de fato, mas quantas vezes o interior não está protegido? O espírito não está sendo alimentado. Quantas vezes a gente passa por essas dificuldades? Então é importante. Será que nós estamos dispostos a fazer os ajustes da nossa vida? Porque às vezes eu posso ler a palavra de Deus por ler, mas eu não estou afim de fazer ajuste nenhum. Eu acho que está tudo bem, está tudo dentro da normalidade. Eu acho que eu estou vivendo o que eu tenho que viver mesmo, né? E eu não preciso fazer nenhum ajuste. Será que a gente só quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer ser transformado por Cristo Jesus, de verdade? E a gente sempre precisa pensar nisso. Enquanto nós vamos ouvir a melodia da música Sonda-me, vamos fazer uma oração de entrega total. Salmo 139, 23 e 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Quantas vezes, irmãos, a gente precisa sempre lembrar nas nossas mentes e nos nossos corações. Quantas vezes estamos desperdiçando a oportunidade de pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, que fale conosco todos os dias da nossa vida. Quantas vezes a palavra de Deus só fica lá, do lado da nossa cama, e a gente não tem a coragem de olhar, de estudar, de meditar. Muitos de nós passam muito tempo mesmo, nas redes sociais, mas é incapaz de tirar um momento para estudar a palavra, para meditar sobre a palavra, para pedir a Deus, para sondar os nossos corações, para ver se precisamos de alguma correção, para ver se precisamos mudar e transformar as nossas vidas de verdade. Lembrando, irmãos, que quando vemos para a casa do Senhor e estudamos coletivamente, o Senhor fala conosco. E com certeza Deus falou com você alguma coisa nessa manhã. Eu creio nisso, porque Deus falou comigo ao longo dessa semana, escrevendo esse texto, falando, examinando essa palavra. E a gente precisa sempre trazer para a nossa memória: Senhor, sonda o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a meditar mais na Tua palavra, a entender, ó Deus, os caminhos que o Senhor quer que eu percorra, a entender de fato, ó Deus, a Tua palavra, que eu não tenha dúvida que nenhum espírito ruim possa impedir a ação da Tua palavra na minha vida. Jesus nos instrui na palavra dele. Jesus fala conosco através da sua palavra. E como eu quero ouvir Jesus se eu não leio a palavra? As crianças cantam muito lindamente: leia a Bíblia e faça uma oração. Quantas vezes eu deixei de orar, de ler, de meditar? Quantos problemas eu resolvi com as minhas próprias forças e que a palavra de Deus poderia de fato me corrigir, fazer com que eu mudasse a minha postura, transformasse o meu jeito de ser, a minha maneira de ser. Vamos nos colocar de pé, pedir ao Senhor que sonde os nossos corações de verdade. Nós queremos nos ajustar para quê? Para a glória de Deus. Precisamos pedir que o Senhor habite em nós.
Precisamos entender que não precisamos só do conhecimento da palavra. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda, Senhor, os nossos corações. Fale conosco, ó Deus, todos os dias da nossa vida, ó Deus. Transforma, ó Deus, a nossa cultura. Transforma, ó Deus, molda-nos, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nessa manhã, o convite do Senhor é para que a gente ajuste a nossa vida, para que a gente peça ao Senhor para nos aprumar, para que a gente peça ao Senhor que nos auxilie na transformação da vida. Eu tenho compromisso com tantas coisas, mas eu não tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho compromisso com tantas coisas, mas eu não tenho compromisso com a oração. Eu tenho compromisso com tantas coisas, mas eu não sou capaz de chamar um irmão para estudar a palavra de Deus comigo. Há quantas pessoas com dúvidas que poderiam ser sanadas pela ação do Espírito Santo através da sua palavra. E quantas vezes, meus irmãos, eu sempre pergunto para mim mesmo, a gente tem essa palavra preciosa nas nossas mãos e a gente não é capaz de citar a palavra de Deus. Não digo que são todas as pessoas, que tem muita gente que a gente vê que tem uma vida que realmente exala a palavra de Deus. Mas esse confronto é para mim mesmo também, para falar com o Senhor: Senhor, eu conheço a tua palavra, eu medito na tua palavra de dia e de noite, mas quantas vezes eu negligencio, ó Deus, a tua palavra. Porque negligenciar a palavra de Deus, irmãos, não é somente porque eu não estou lendo a palavra de Deus. Negligenciar a palavra de Deus é conhecer essa verdade que salva, cura, liberta, transforma vidas, e a gente não está anunciando essa palavra. Negligenciar essa palavra é eu viver num mundo raso, eu não querer me aprofundar mais e mais na palavra de Deus, é eu guardar todas as mensagens para mim e não compartilhar esse amor, é não fazer como Esdras e todos os outros que foram citados ali, explicando, ensinando, fazendo com que as pessoas fossem ali se ajustando. E quantas vezes nós choramos porque erramos, porque pecamos contra Deus, porque não lemos a palavra, mas esquecemos de que precisamos meditar nela dia e noite, mas também precisamos pregar a palavra, precisamos fazer ela conhecida.
E estudar a palavra deve ser uma prioridade da nossa vida, todos os dias da nossa vida. A gente vai errar, irmãos, nós vamos errar, mas lendo a palavra, o Senhor vai nos ajustando, vai trazendo para a nossa realidade de verdade os ajustes necessários. Não vou chamar ninguém aqui na frente para um apelo, mas eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu creio que Deus falou exatamente para aqueles que precisam ouvir. Mas que a gente sempre pense na nossa vida: Senhor, Tu me deste a Tua palavra, e o que eu tenho feito com a Tua palavra? Senhor, será que eu tenho chorado diante da Tua palavra? Será que eu tenho me alegrado diante da palavra que eu tenho? Ou se eu passo os meus dias só comparando se um está certo, se o outro está errado, se as situações são essas, se as situações são aquelas, ou se eu de fato tenho sido transformado pela mensagem de Cristo Jesus? Vamos procurar, irmãos, a estudar a palavra, estudar, mas acima de tudo praticar essa palavra. E vamos sempre nos alegrar pela palavra que temos, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos erguê-la com todo orgulho, com toda alegria, para que o povo veja, para que o povo entenda. Às vezes a gente se coloca, né? Tudo entregarei, tudo deixarei por ti. Mas a gente de fato faz isso. E quantas vezes a gente tem, de fato, mais uma vez falado, né, negligenciado aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido todos os dias da nossa vida, essa palavra. E quantas vezes nós temos nos colocado numa posição de mestres, doutores, mas não temos explicado essa palavra, não temos entendido de fato a palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. Temos a plena certeza, ó Deus, de que a Tua palavra foi lida e explicada, conforme o Senhor colocou no meu coração, ó Deus. E creio também, ó Deus, que nesta manhã, os convites de ajustes, de transformações, ó Deus, chegaram aos corações dos Teus servos. Ó Deus, nós não temos a capacidade de enxergar e de ver como Tu vês. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, e nós cremos que o Senhor está ali, na mente, no coração dos Teus servos, os orientando, trazendo de volta, ó Deus, a esses ajustes, para que a gente possa seguir crescendo em graça, ó Deus, para que a gente possa seguir crescendo na Tua palavra, para que as nossas vidas de fato sejam transformadas pelo Teu Santo Espírito Santo, Deus. Para que as nossas vidas, ó Deus, sejam um canal de bênçãos, ó Deus, não canal de destruição. Para que as nossas palavras, ó Deus, sejam modificadas, ó Deus, no nosso dia a dia, para que não sejamos mais nós, mas seja o Senhor falando através de nós, ó Deus. Quantas oportunidades, ó Deus, perdemos e por isso pedimos perdão. E por isso nessa manhã, ó Deus, o pedido que temos, ó Deus, é para que o Senhor possa nos aprumar, para que o Senhor possa falar nas nossas mentes e nos nossos corações, todos os dias da nossa vida, até aquele grande dia em que o Senhor nos convocará, porque sabemos, ó Deus, que só nesse dia que não precisaremos mais da Tua palavra, porque estaremos face a face com o Senhor, porque cremos, ó Deus, que quanto aqui estivermos, precisamos pregar a tempo e fora de tempo. E aqueles, ó Deus, que não Te conhecem, que ouviram essa mensagem, ó Deus, que possam refletir também sobre conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a chave para a vida está na Tua palavra. E por isso, ó Deus, pedimos que esses corações que ainda não Te conhecem profundamente, intimamente, possam ser invadidos pela Tua presença, a fim de que eles possam conhecer, que tenham fome, que tenham sede de se alimentar na Sua presença. Que não se incomode, ó Deus,
de como aquele povo passar por 6 horas meditando, ouvindo atentamente o que o Senhor tem a falar, mas que sejam ao final confrontados, transformados, e que eles possam dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que estamos aqui na tua presença, por isso que nos humilhamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é que pode todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. E como cantamos, usa-nos, Senhor. Não nos deixes inutilizados, ó Deus. E se tem alguém aqui, ó Deus, que se sente inútil, que essa manhã isso possa ser quebrado, que ele possa entender, ó Deus, que há a oportunidade sempre, a todo momento, de pregar a tua palavra, que possamos realmente meditar nesta palavra, na tua palavra, de dia e de noite, e como diz, esconder a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti, mas acima de tudo também levar esta palavra a outros, para a libertação de vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor nos transforma, nos molda. Muito obrigado por Jesus Cristo que morreu na cruz em nosso lugar. E perdão, ó Deus, se falhamos, mas pedimos, ó Deus, que nos renove e nos ajuste todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.